Estamos entrando a partir de agora aqui pela plataforma do Facebook com a live dos amigos. Pedimos desculpa porque deu um atraso aqui, tivemos um problema técnico, mas nessa noite já estamos ao vivo para fazer uma grande live com a participação dos nossos amigos, nossos irmãos internautas. Eu sou o pastor Diego, estou hoje em Tramandaí, fazendo a conexão juntamente com o pastor Pedro Ratzenberg e o evangelista Fabiano Soares. Eu quero começar cumprimentando os meus colegas que juntos vamos estar falando de um tema bastante importante sobre a importância de congregar e esse movimento que existe hoje, o movimento dos desigrejados. Eu quero começar saudando nesse momento o pastor Pedro Ratzenberg, que está lá em Presidente Lucena. A paz do Senhor, pastor Pedro. Paz do Senhor, pastor Diego, evangelista Fabiano, paz do Senhor, todos os nossos amigos que nos acompanham nessas lives das terças-feiras. Que todos vocês, juntamente comigo, tenhamos uma noite abençoada e edificante na presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero deixar a saudação também para o evangelista Fabiano Soares. A paz do Senhor, Fabiano. Paz do Senhor, pastor Diego, pastor Pedro, você que está conosco. Vamos continuar juntos, vamos aprender mais da palavra de Deus para nos fortalecermos, conhecermos a vontade de Deus, os propósitos de Deus para a nossa vida. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Deus, e já pedimos para você, amigo internauta que está conectado conosco, que está se conectando agora, pedimos para você que está iniciando junto a live conosco nesta noite, que você compartilhe nas suas redes sociais, que você compartilhe no grupo dos amigos, que você pode também enviar essa mensagem pelo WhatsApp, ou quem sabe você pode ali marcar os teus contatos nos comentários. Você pode fazer isso. Ali nos comentários você marca os teus contatos que você deseja que chame atenção através desta live. E essa programação com certeza vai estar abençoando muitas vidas e queremos a sua participação juntamente conosco. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus Cristo. O evangelista Fabiano Soares vai estar lendo nesse momento o texto, o qual nós vamos estar com a introdução nessa noite em nome de Jesus. Amém. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz assim a palavra do Senhor: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Glória a Deus. Eu tenho certeza que essa live vai abençoar vidas. Eu sei que essa live, dentro de uma doutrina apologética, nós vamos estar defendendo a nossa fé e queremos já nessa introdução, nessa noite, deixar bem claro que há uma diferença do que nós vamos falar agora, de que uma diferença de pessoas que não estão congregando. Há pessoas que não estão congregando nesse momento, que estão paradas na fé, mas que respeitam a igreja, que admiram a igreja, que estão, quem sabe, até mesmo procurando um lugar para congregar, que estão procurando uma igreja. O que nós vamos falar hoje é um movimento que demoniza a igreja, que demoniza a classe dos pastores, que demoniza o fato de congregar juntos, de se reunir as pessoas no mesmo lugar. O fato de ser uma ovelha isolada do rebanho. E é sobre esse texto que nós vamos falar hoje. Então, talvez um amigo internauta que pegue nós no meio da live possa nos interpretar mal. Nós vamos mandar ver o início da live. E nós não estamos falando contra aquele que está parado, aquele que está desviado, mas sim sobre este movimento que prega contra a união da igreja. Com um comentário inicial nesta noite, o pastor Pedro Ratzenberg. Pastor Diego, esse assunto que o irmão Fabiano escolheu para nós falarmos hoje sobre os desigrejados é muito bom. Hoje algumas pessoas estão conseguindo criar a igreja da ilha solitária. Estão criando ilhas particulares, ilhas espirituais, onde ali eles se sentem como se estivessem cumprindo com tudo aquilo que Jesus espera da sua igreja.
Estão fazendo igreja solitária, a igreja do eu só, a igreja egoísta, a igreja que não tem união, que não tem unidade, que não tem vínculos com nada. Poderíamos dizer que hoje vivemos e estamos assistindo o surgimento da igreja dos rebeldes, não mais onde são pastoreadas ovelhas, mas onde tem cabritos soltos, que estão dando chifradas, batendo a cabeça em pedra. É lamentável, mas é mais ou menos nesse contexto como eu descrevi, que parcela da igreja está vivendo. É verdade, pastor Pedro. Com a introdução nessa noite também, o evangelista Fabiano Soares falando sobre este movimento dos desigrejados. Existe esse movimento que tem se levantado nesses últimos dias de uma forma muito expressiva, né? Tem vários nomes, alguns chamam de igreja emergente, outros chamam de desigrejados, outros chamam de igreja orgânica. E, na verdade, existe uma diversidade de motivos pelos quais muitas pessoas, neste momento, né, estão, talvez, afastadas da comunhão da igreja, não estão congregando, motivo dos mais diversos, né? E esse assunto, como o pastor Diego frisou, né, a gente aborda ele com amor, né? O amor é o vínculo cristão, ele é o que nos orienta em tudo, com carinho, com zelo pela palavra, né, e pela vida daquele que nos ouve. Então, assim, existe uma grande diferença entre a pessoa que ela está buscando uma orientação, ela está talvez um pouco perdida, ou ela está sem forças para conseguir congregar, enfim, ela passou por várias situações, é possível, né, em que nós não entramos em méritos específicos, né, mas o que nós queremos falar nessa noite é sobre um ativismo que existe nesses dias, que é um ativismo doentio, que está tentando desconstruir a igreja, desestabelecer, como se isso fosse possível, né, os ministérios, né, que são as funções que Jesus Cristo instituiu, desconstruir a importância da Santa Ceia, da unidade do corpo, né, de estar debaixo de uma autoridade que vai zelar pela tua vida, que vai ser, né, vai te dar aquela orientação, enfim. Então, nós não estamos aqui atacando, né, pessoas, nós estamos aqui abrindo os olhos, os seus olhos, né, abrindo os olhos de quem assim desejar dar ouvidos a essa palavra, para que você não caia no engano de ativistas. Existem pessoas neste momento que tem 100, 200, 300 vídeos no seu canal do YouTube, 400, 500 vídeos desconstruindo a igreja, tentando desconstruir, tentando tirar as pessoas, enfraquecer a fé, desmanchar a fé que ainda resta em milhões de pessoas, né? Então, isso é um perigo total, isso é uma alma enferma, isso é um problema muito sério. Então, nós estamos falando sobre isso nessa noite, nós queremos trazer à luz da palavra de Deus este assunto. Em nome de Jesus, nós vamos estar vendo vários pontos durante a live de hoje. Glória a Deus, aleluia. Quero deixar aqui a saudação já, evangelista Fabiano, para os nossos irmãos que estão entrando, que estão se conectando com a gente. A irmã Luciana, aqui de Imbé, está juntamente conosco nesta noite. A irmã Sandra Origem também está junto. A Carol Lopes, esposa do pastor Alceu, um grande abraço, está junto com a gente aí também, conectada em nome de Jesus. A nossa irmã Heloísa Machado, que está lá em Balneário, está em Magistério, que está junto conosco também, congregou comigo lá em Taquari, batizei ela nas águas. Seja bem-vinda aí, irmã Heloísa, Deus abençoe em nome de Jesus. Tá a irmã Patrícia, esposa do irmão Fabiano, a irmã Marli, esposa do pastor Pedro, a minha esposa está aqui também junto. Estamos aí todos conectados numa só fé, num só espírito, para uma grande live nesta noite com esse tema
até não por que dizer um pouco polêmico. Talvez algumas pessoas podem até interpretar mal, entender mal, mas a nossa missão aqui e o nosso entendimento não é causar polêmica. O nosso entendimento aqui é trazer a melhor maneira possível da importância de congregarmos, e que esse movimento dos desigrejados é um movimento diabólico. Por que o movimento diabólico? Por que eu creio nisso que é o movimento diabólico? Porque Cristo, ele estabeleceu a igreja sobre a terra. Ele não estabeleceu uma pessoa sozinha, ele estabeleceu grupo. Quando se fala, primeiramente, no conceito rebanho, já está falando em coletividade. Rebanho é um conjunto de ovelhas. Uma ovelha sozinha não é um rebanho. E Jesus, ele estabeleceu a igreja com pastores, quer dizer, que estabeleceu o pastor sobre um rebanho. Cristo, ele é o cabeça. E ele é o cabeça de quem? Da igreja. Existe uma igreja invisível? Claro que existe. Existe uma igreja que vai morar no céu? Claro que existe. Naquele dia não vai ter assembleia, não vai ter universal, quadrangular, não vai ter batista, vai ser uma igreja só. Que essa chamamos dentro da teologia a igreja invisível. Mas a igreja visível, ela é estruturada assim por homens, ela é estruturada por pastores, ela é estruturada por mestres, o qual Cristo é o cabeça, o qual Jesus Cristo é o cabeça. E esta igreja, ela é física. Esta igreja, ela precisa ser estabelecida sobre a terra. Esta igreja tem o objetivo de consolidar ministérios, ela tem o objetivo de ter mestres que ensinem, ela tem o objetivo de ter formação de pessoas. Por isso que é de suma importância, e o próprio Cristo colocou a igreja como sua noiva. A noiva de Cristo é a igreja. O Senhor é o cabeça da igreja. Então, desprezar a igreja, demonizar a igreja, nada mais é do que uma obra satânica, uma obra de Satanás. Até mesmo porque nós não conseguimos fazer ninguém sozinho. Eu vejo que por trás desse movimento, justamente, às vezes, há um espírito de rebeldia, um espírito de rebelião de pessoas que não querem se submeter a um líder, que não querem ter compromisso com a igreja. E dentro do reino de Deus é importante ter compromisso, dentro do reino de Deus é importante a obediência, dentro do reino de Deus tudo isso faz parte da obra de Deus. Encerrando a minha introdução, Fabiano, tu falaste nessa noite uma coisa importante sobre esse movimento, que eles dizem que não precisam de ninguém, que eles querem ser uma igreja sozinha. E eu ouço muitas pessoas dizendo assim, ó, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Não, eu sou de Cristo. Um dia houve uma discussão entre os apóstolos, um dizendo assim, eu sou de Cefas, ou o outro dizendo eu sou de Paulo, o outro dizendo eu sou de Apolo. E, na verdade mesmo, eles todos resumiam que eles eram de Cristo. E sabe qual é o pior problema? Não é quando tu é de Paulo, ou quando tu é de Pedro, ou quando tu é de Apolo, porque todos esses eram homens de Deus e eram pastores. O pior perigo é quando não tem um Paulo, não tem um Pedro, não tem ninguém. Tu diz que é só de Cristo. E este é o grande problema, porque Cristo colocou os ministérios sobre a terra e quem diz assim está desprezando. Quando eu digo eu sou de Pedro e congrego na igreja de Pedro e nós juntos adoramos a Jesus, é mais plausível do que eu dizer eu não tenho pastor, eu não tenho Pedro, não tenho Paulo, eu sou só de Cristo. Então, é uma ovelha que está correndo grande perigo, pastor Pedro. É verdade. Hoje, esse grupo dos desigrejados, eles vituperam um pouco o conceito de igreja. O conceito de igreja, de eclésia, ela tem uma preposição, o ek, e o kalel. É aqueles que foram chamados para fora. Era uma palavra grega que se já utilizava para grupos especiais que, tanto na política ou de alguma forma deliberativa, eles eram chamados da multidão para fazer um outro grupo à parte. E a igreja é um outro grupo à parte do mundo. Nós fomos chamados para fora do mundo, para formar um novo grupo, não um indivíduo, porque a igreja sempre se entende que ela é uma corporação. A igreja, por isso que a Bíblia diz que ela é o corpo de Cristo, é uma corporação.
onde em 1 Coríntios capítulo 12 diz que todos os membros justamente ajustados, contrapostos, nós formamos o grande corpo de Cristo. É um corpo, uma unidade, uma união. Então, Paulo acaba dizendo também, nesse 2 Coríntios capítulo 12, que os olhos, o nariz, a boca, os pés, os dedos, que são membros do corpo, eles não têm vida sozinha. Eles precisam estar inseridos no corpo. E não existem pessoas mais especiais. Parece que Paulo já estava vendo, e talvez já existiu naquela época, problemas de pessoas que se achavam os olhos da igreja. Estava no topo. E Paulo diz que o olho não pode dizer para o pé, pé, eu não preciso de ti. Nem o pé dizer para o olho, não preciso de ti, olho. Um precisa do outro, porque somos um corpo. Então, corpo se entende que é a união de milhões e milhões de pequenas células que unidas em tecidos, músculos, etc., formam um corpo. E por semelhança, assim, a igreja. A igreja, ela é, como o pastor Diego disse, tanto visível como invisível. Muitas pessoas que acham que pertencem à igreja de Jesus, eles estão na igreja visível, mas não pertencem à igreja invisível, porque não estão salvos. Apenas entrar dentro de uma igreja não torna a pessoa cristã, assim como se uma pessoa entrar dentro de uma oficina mecânica, o simples fato de estar dentro da oficina mecânica não o torna um mecânico, né? É verdade. Então, é preciso envolvimento, entrega, tem os pré-requisitos que dizem quando uma pessoa é cristã. E a igreja, ela é muito mais do que esses grupos andam pregando. Igreja é a comunidade dos santos. A comunidade, o agrupamento dos santos, compostas de pessoas nascidas de novo, nascidas do Espírito Santo, nascidas do alto, pessoas que nasceram da água e do Espírito. A igreja é uma nova criação de vida, nascida não da carne ou do barro, mas nascido de Deus, em Cristo. Mas quem pertence à igreja? Todos os salvos. Os salvos em Jesus pertencem à igreja. A igreja a soma de todos os salvos. E num sentido mais amplo, também os salvos de todas as eras, desde Abel até o último a ser salvo, como uma salvação tardia no milênio. Igreja é o corpo de Cristo, onde Jesus é o cabeça. A igreja, ela é composta de pessoas que foram compradas por Jesus e levadas a ele pelo Espírito Santo. É um povo chamado para as boas obras, na prática do amor, o qual foram lavados no sangue do Cordeiro. Igreja é pessoa que anda no caminho. Igreja são pessoas guiadas pelo Espírito da verdade, não do engano e da mentira. Igreja são os membros da igreja de Deus, os amados de Cristo, os membros do seu corpo, são súditos do Rei Jesus, são perdoados, lavados, redimidos do reino do Filho do seu amor. Igreja são pessoas cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Isso é igreja. Uhum. E Paulo, nas suas cartas, Paulo ainda na igreja primitiva, na ocasião da Santa Ceia, ele diz em 1 Coríntios 11:33, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Tão grande era a multidão da ceia do Senhor na época de Paulo, que ele deixa claro, quando vos reunis para comer, esperai.
Já tem gente, mas ainda tem uns atrasados. Espera para chegar todo mundo. Então, verdade. há uma reunião. Igreja é reunião dos santos, reunião dos salvos. Tá? Glória a Deus. Então, é necessário congregar, pastor Diego. Louvado seja Deus, quero deixar minha saudação a todos os nossos irmãos internautas que estão entrando conosco, que estão chegando aqui na live. A paz do Senhor para nossa irmã Cris, lá de Taquari, esposa do irmão Israel, nosso membro da nossa igreja lá, que Deus abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo, a todo o pessoal que está chegando, todo o pessoal que está entrando. Eu quero pedir para você, amigo internauta, compartilhe, curta nesse momento. É muito importante que você esteja ligado conosco e conectados juntos pela plataforma do Facebook, mas levando a palavra de Deus através desta conexão. Você nos ajuda muito quando você faz isso, compartilhando, curtindo, fazendo com que a live alcance mais pessoas. Aproveite que a live está recém começando para alcançarmos mais pessoas. Marque nos teus contatos aí nos comentários também pessoas que você deseja que assistam esta live. Eu quero mandar uma saudação especial, que eu disse que eu ia mandar uma saudação hoje, a todo o pessoal da cidade do Imbé, o pessoal da igreja Nova Vida, do pastor Valmir, da pastora Adriana, o qual a gente teve ali domingo pregando, e muitas pessoas estão assistindo a live. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Também o pessoal do Templo Pentecostal, ali do Imbé, o irmão Jairo, o irmão Sandro, o pastor Murialdo, o pessoal aí, um grande abraço para vocês, também do Templo Pentecostal, o irmão Gilberto, aqui de Tramandaí, e que tenho certeza que estão conectados conosco nesta noite, ligados. Eu estive ali pregando a palavra de Deus ontem, e pedi que eles estivessem junto conosco. Eu tenho certeza que estamos numa só fé, já ligados aqui nesta live. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aproveitar e mandar um abraço especial para os membros da nossa igreja lá de Taquari também, que estão ligados, e também aqui de Tramandaí e de Montenegro. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Evangelista Fabiano, esse movimento não tem como ser instituído como instituição. A igreja é uma instituição, e é uma instituição divina. A igreja precisa ter Santa Ceia, a igreja precisa ter reuniões, a igreja precisa ter orações. Como que pode uma pessoa que prega o movimento livre, aonde despreza a igreja, como é que ela participa da ceia? Como é que ela vai ter comunhão com os irmãos? Como é que Cristo vai ser o cabeça? E aonde ficam os membros da igreja, evangelista Fabiano? É verdade, são perguntas que ficam no ar e são muito pertinentes, pastor Diego. Quem faz o necessário ato fúnebre? Alguém sozinho se batiza? Alguém que se auto-isola, toma a ceia do Senhor? Né? Quem vai te corrigir, te orientando, olhando nos teus olhos? Para quem que tu vai dar as mãos quando tu precisa de oração e intercessão? Né? Então, quando tu está doente, na hora da enfermidade, eu escrevi algumas coisas aqui, os benefícios dos dons, como receberemos uns dos outros benefícios dos dons vivendo de forma isolada. Enfim, há tantas indagações que ficam sem respostas, né? E um ponto muito importante, pastor Diego, que tu mencionou, são dois termos teológicos, né? A igreja visível e a igreja invisível, né? São termos que ajudam a gente a identificar e tornar o assunto mais claro. Né? A igreja invisível, na verdade, são a reunião de todos os santos, todos os salvos, de todos os tempos, de todos os lugares do mundo inteiro, né? Desde o primeiro que nasceu, que é salvo, até o último que vai estar no ventre da mãe, ainda no dia do juízo. Né? Agora, existe também a igreja, que não são duas, mas são dois aspectos de uma igreja, de uma só igreja. São dois aspectos que demonstram duas realidades. Né? A igreja visível, que é a igreja visível? É a igreja que tu pode ver neste momento, aqui agora na Terra. É a igreja que está aqui agora, vivendo, se reunindo, congregando. A igreja que está indo cumprindo os propósitos de Deus. Essa igreja, ela é localizada geograficamente, ela é identificável. Com precisão, nós podemos dizer onde ela está, onde ela se reúne, no tempo e no espaço físico. Essa igreja se reúne. Então, como nós vamos dizer que amamos a igreja invisível, fazemos parte
Se não amamos a igreja visível, como vamos dizer que pertencemos à igreja de Cristo se nós não suportamos os nossos irmãos, as falhas, as realidades da igreja visível, né? Somos um só. Como vamos dizer que amamos o noivo se não suportamos a sua noiva? Então, precisamos compreender essas realidades. É interessante que na parábola das 10 virgens, 5 eram imprudentes, eram nécias, eram loucas, mas 5 eram prudentes, estavam de acordo com a vontade do noivo, mas todas as 10 estavam na mesma casa. Não há lugar nenhum da parábola que diga que aquelas 5 prudentes disseram umas às outras: nós não podemos permanecer com essas loucas no mesmo lugar, nós não podemos estar congregando, pensando, esperando o mesmo noivo juntas. Não, vamos para outra casa. Isso não existe. Elas estavam no mesmo lugar, esperando o noivo. E na hora certa, o noivo, sim, ele que sonda os corações, ele vai fazer separação. Ele vai fazer separação no momento certo, pastor Diego. Glória a Deus. Eu também gostaria, evangelista Fabiano, pastor Pedro, comentar que eu até pelo lado, eu entendo algumas pessoas, que eu sou pastor há alguns anos, já faz mais de 20 anos que eu pastor a igreja, mais de 23 anos já como obreiro também, 20 anos de pastor, eu ouvi muitas pessoas que se feriram dentro da igreja, que se machucaram dentro da igreja. Na verdade, a igreja, ela é um pouco desqualificada em algumas áreas, ela tem dificuldade muito forte em outras áreas, às vezes da liturgia do culto, esse movimento que houve também de abertura de muitas igrejas. Muitas dessas igrejas a gente sabe que os pastores não têm ministério de pastor, não tem ministério de liderança, se criou um conceito de líderes e líderes e líderes, falou muito em líderes no ano 2000 para cá, e se criou líderes que não são líderes, e isso decepcionou muita gente, isso tem frustrado muitas pessoas. Mas eu quero falar para você, amigo internauta, não confunda as coisas, não misture as coisas. O fato de você ter se decepcionado dentro da igreja, o fato de você não ter se encontrado numa igreja, o fato de você ter visto pastores que são ladrões, de ter participado de um culto que talvez a mensagem foi totalmente fora dos padrões que você estava buscando, você percebeu que, quem sabe, aquele momento não era um ministério divino, você não sentiu que aquilo vinha de Deus, você se machucou, se feriu lá dentro. Mas isso não quer dizer que todas as igrejas são igual. E muitas vezes o diabo sopra nesta hora, dizendo: fica sem igreja, não vai lugar nenhum mais, fica nesse movimento que não precisa de igreja, no movimento dos desigrejados. Então a pessoa começa a optar pelos cultos da internet, e começa culto de internet, culto de internet, culto de internet, e esses cultos de internet, muitos desses pastores são pastores de internet, onde ali eles botam uma roupinha, lê um textinho bonito, faz uma encenação de mídia e acabam conquistando adeptos para eles e pregando contra, em cima dos erros da igreja, porque a igreja realmente tem bastante erros. A igreja realmente tem muitos que estão aí, não tem chamado nenhum pastoral. Eu concordo com isso, mas eu não concordo com o fato da pessoa ficar desigrejada e esse movimento que tem na internet se aproveitar disto e capturar presas, porque são uma captura de presa, não é arrebanhamento de ovelha, porque arrebanhar ovelha é apacentar, é tranquilizar, é deixar calma. Agora, esse movimento de pastoreio pela internet, ou de tutores de internet, ou de consultores de internet, isso é totalmente diabólico. Nós não somos contra o culto de internet, tanto nós estamos aqui agora, estamos pregando pela internet. Mas eu tenho uma igreja, eu sou pastor de uma igreja, os irmãos que estão comigo aqui são pastores, tem igreja, jamais esse momento substituirá a igreja, jamais este momento aqui vai substituir o congregar. E pode pesquisar, amigo internauta, que por trás desses líderes de internet, qual pregam contra a igreja, ali está uma figura que foi expulsa do ministério, que foi expulsa de uma convenção, que não tem mais vínculo com a igreja e que desta maneira acaba levando muitos seguidores consigo mesmo. Então, você, amigo ouvinte, é importante congregar. Se você procurou uma igreja e não se achou ainda, procure de novo, vá em outro lugar, até você se encontrar e se achar, mas não deixe de congregar. Pastor Pedro, antes de passar para o senhor aí, pastor Pedro, eu preciso aqui dar uma saudação.
os irmãos que estão entrando aqui, Nato Silva, colocando aqui grandes pregadores da palavra de Deus. Um grande abraço para você, irmão Nato Silva. Também o nosso irmão Marcos Alexandre Ratzenberg, irmão do pastor Pedro, está conosco também. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. A todos os irmãos internautas que estão conectados conosco, que estão juntos nesta programação. Você que é dos grupos da internet, que os irmãos compartilharam, obrigado. Você que é administrador do grupo, que tem permitido nós entrarmos com a live aí no grupo que você criou. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, aos administradores, que Deus abençoe aos pastores que estão junto conosco. Nesta live nós não estamos defendendo uma placa de igreja. Esta live nós estamos aqui em defesa do Evangelho, em defesa do reino de Deus, em defesa do conjunto de irmãos, de pastores que nos cercam. Eu agradeço a Deus todos os dias, porque um dia havia uma porta chamada igreja, do qual me amparou, e é esta porta que eu defendo, evangelista Fabiano Soares. Que Deus abençoe nossos irmãos que estão chegando, que estão compartilhando a live. Continue compartilhando, continue curtindo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Sem dúvida, Pastor Diego, eu compartilho da tua visão, né, da tua percepção, na sensibilidade, né, que a gente tem para com aqueles que estão nos escutando neste momento. De forma nenhuma eu quero que você entenda que nós somos aqui insensíveis à tua dor, ou que você tem vivido, ou passado, ou viveu, das tuas experiências que talvez foram tristes, ou muita coisa difícil tu tem passado, até no meio de uma igreja, quem sabe? Até talvez de pessoas que tu nunca imaginava. Mas eu quero te dizer uma coisa, cada excesso, existem, infelizmente, pessoas que falham por excesso, existe autoritarismo, existem falhas. A Bíblia fala dos falsos profetas, falsos evangelistas, falsos apóstolos, falsos pastores, né? O pastor Diego já mencionou. Isso é um fato, existe excessos, existe pessoas que não têm o chamado, não têm o chamado de Deus, enfim, mas está ali, né? E então, muitas vezes, as pessoas são machucadas, né? Nós não somos insensíveis quanto a isso, não é esse o ponto aqui. Nós queremos abrir os teus olhos em amor, né, para que tu não caia no engano. Saiba que cada excesso, que cada erro, cada falha, cada falso profeta, cada coisa que está fora de lugar, um dia Deus trará juízo. Eu vou dar conta de todas as minhas falhas diante do Senhor. Você vai dar conta de todas as suas falhas. Todos nós vamos dar conta diante do Senhor um dia. Os livros serão abertos, não se engane. Agora, não podemos usar as lutas e as experiências tristes que passamos na vida como motivo para nos afastarmos do congregar. Existem muitas igrejas cristãs, existem muitos pastores sérios, existem muitos homens de Deus, existem muitas pessoas pregando o evangelho genuíno, existem pastores de amor, homens cheios de fé, de sabedoria, de mansidão, entende? Então, amado, busca entender, busca a presença de Deus, né, numa igreja, busca a direção do Senhor, que o Senhor vai te dar a direção, mas não deixe de congregar, não deixe de estar na presença de Deus, né? Existe o dinheiro falso, mas isso não inutiliza o dinheiro verdadeiro. Existem falsos professores, más médicos, más juízes, mas existem bons professores, bons médicos, bons juízes. Tu imagina se por causa dos maus médicos eu fosse dizer, não, agora eu não vou mais a médico nenhum, nunca mais. Tu imagina se por causa dos maus policiais eu nunca mais fosse procurar a polícia se isso fosse necessário na minha vida. Eu nunca mais entraria numa imobiliária por causa dos maus corretores de imóveis. Eu nunca mais entraria. Enfim, nós temos que saber dividir as coisas. Nós não podemos né? O generalizar. Cair nos extremos, entende, amados? Quando nós caímos nos extremos, nós viramos um ativista cego. E eu quero nós queremos nessa noite trazer você a uma reflexão. Nós não somos aqui indiferentes às suas realidades,
ao que você passou, talvez suas experiências, não. Nós estamos aqui trazendo uma palavra de apoio, uma palavra de incentivo, uma palavra que talvez te ajude a esclarecer, abrir os olhos, para que você entenda que ainda que há lutas no caminho, ainda que há dificuldades, numa igreja há pessoas que são salvas, mas é possível que há pessoas que não sejam salvas, é possível que há pessoas que ainda não nasceram de novo, é possível que ali tenham pessoas que ainda não são curadas na sua alma, no seu interior, no seu entendimento, não tiveram uma mudança de mente e machucam outras pessoas e enfermam quantas puderem, mas nós que somos sóbrios, você precisa estar em Cristo, vigiando, fortalecido na presença de Deus, para que essas coisas não te abalem ao ponto de você não conseguir mais estar em unidade, congregando. O nosso amor por Deus, a nossa paixão pelo Espírito Santo, por amar a Deus, por servir ao Senhor, o desejo de estar na unidade do corpo de Cristo tem que ser maior do que a nossa dor, os nossos sofrimentos e as nossas feridas. É verdade. Eu penso naquele texto, evangelista Fabiano, do bom samaritano, onde muitas pessoas comentam, muitas pessoas falam, muitas pessoas acham bonito o texto é maravilhoso, o texto é lindo. O texto onde diz que o bom samaritano, que nós sabemos que é uma figura de Jesus, o bom samaritano, ele pega um homem que foi machucado, ele pega um homem que foi assaltado, ele pega um homem que a Bíblia diz que ele estava quase morto. E a palavra de Deus diz que ele dá o primeiro socorro a esse homem. Ele ata as feridas, ele aplica azeite, aplica vinho naquele homem. Mas o bom samaritano, ele pega aquele homem, coloca na sua cavalgadura e leva ele até uma hospedaria. E chegando lá, ele conversa com o hospedeiro. E diz para o hospedeiro: eu vou te dar esse dinheiro para que você cuide desse homem, para que você trate desse homem. Se por acaso você gastou mais do que eu te dei, na minha segunda vinda, eu vou te abençoar por isso, eu vou te recompensar por isso. É só pensar um pouco sobre isso. Quem é o hospedeiro? Quem é essa hospedaria? A hospedaria é a igreja. O hospedeiro são os pastores, são os obreiros, são aquela irmã que fica na porta, que recebe os caídos, feridos, os machucados. Que segunda vinda é esta que o samaritano está falando? É quando Cristo vier na segunda vinda do arrebatamento, está prometendo recompensar aqueles que estavam dentro da hospedaria, aqueles que estavam dentro recebendo os feridos. Isto é a igreja. É impossível negarmos isso. Por mais defeito que a igreja tenha, por mais problemas que a igreja tenha, por mais que eu concorde com você que há muitas pessoas sem ministérios, há muitas instituições que foram abertas, que são apenas para ganhar dinheiro, que são apenas rebeldes que saíram de uma igreja e não se encontraram em lugar nenhum e fundaram um ministério, e hoje machucam, ferem, têm 50 problemas, escandalizam. Tudo isso eu concordo com você. Mas a instituição igreja, ela é fiel ainda. No livro de Apocalipse estão 7 igrejas. Uma igreja do livro de Apocalipse agradou ao Senhor. Uma daquelas igrejas foi um padrão de igreja. Então nós sabemos que 6 não estavam precisamente como deveriam estar. E nos dias de hoje não é diferente. Talvez tenha 50 igrejas, e talvez há 1, 2 que o Senhor se agrade. É importante nós orarmos e pedirmos essa direção a Deus. E Deus vai dirigir. Agora, claro, com certeza, eu tenho fiel convicção que ainda há uma hospedaria, que ainda há hospedeiros, que Jesus leva os que são feridos para aquele lugar. Ainda há homens de Deus que serão recompensados na segunda vinda de Cristo, quando ele vier, por ter amparado almas, por ter amparado vidas. E quero dizer mais para você. Quero dizer mais para você que é um obreiro da igreja, para você que é um desses hospedeiros da igreja, que também se fere, que também se machuca. Há hoje um grande problema com os pastores. Eles estão feridos, as suas esposas estão machucadas, seus filhos às vezes não querem nem congregar pelos problemas que a igreja tem. Eu quero dizer que na segunda vinda de Cristo, ele vai te recompensar por isto, porque você é o hospedeiro, você é aquele que tem cuidado das almas, e Deus está olhando para você, Deus está cuidando das tuas coisas. Quando nós cuidamos da obra, Deus cuida daquilo que é nosso, e haverá recompensa na segunda vinda de Cristo. Que Deus abençoe você, amigo internauta, em nome de Jesus. Pastor Pedro, com o seu comentário nessa noite também, sim, em nome de Jesus, teve uma pessoa até que licitou aqui já, que conversou com o senhor sobre essas questões esta semana.
o irmão Marcelo Santos. Amém. Abraço, irmão Marcelo Santos. O desigrejado, ele tem na sua bagagem uma decepção com líderes, com placas, com denominações. Isso explica, mas não justifica. Explica, a gente entende, compreende, mas não justifica. Deus não espera que a pessoa torne-se uma ilha gospel, uma ilha espiritual. A igreja primitiva, ela se reunia. E isso a história mostra, prova, não só na Bíblia, mas nos textos dos pais da igreja, dos doutores da igreja, do tempo da igreja primitiva, mas na Bíblia. Por ocasião da descida do Espírito Santo, no tempo do Pentecostes, estavam 120 pessoas reunidas por 10 dias, no mesmo lugar. Por 10 dias. Desde a ascensão do Senhor, 40 dias depois da ressurreição, até o dia de Pentecostes, que é 50 dias depois da Páscoa da ressurreição. Eles ficaram 10 dias no mesmo lugar, 120 pessoas. Isso para uma igreja emergente que estava agora no seu segundo mês de existência, 120 pessoas reunidas juntas. Isso era um plano de Deus. O Espírito Santo desceu não sobre pessoas individuais, separadas de um lugar ou outro, mas estavam todos reunidos no mesmo lugar quando de repente veio do céu um som, um vento e línguas de fogo e todos foram batizados com o Espírito Santo. Então estavam todos juntos. A unidade da força. Na ocasião em que Jesus foi assunto ao céu, na ascensão de Jesus, em que ele deixou a terra, e aos olhos de 500 pessoas, Lucas relata, ele subiu para o céu. 500 pessoas foram testemunhas e assistindo Jesus, subindo lentamente para os céus até que as nuvens o encobriram. 500 pessoas é uma grande congregação. Mais do que aqueles 120. 500 pessoas. É uma grande congregação. A igreja, no decorrer da história, houve muitas pessoas que, como vocês já falaram, se feriram, se frustraram, se magoaram, acabaram não encontrando o seu lugar ali e, por algum motivo ou outro, se afastaram. Paulo mesmo, no início, ele não foi bem aceito na igreja, e ele se afastou. Se afastou momentaneamente, mas Deus usou Barnabé, que foi atrás dele, e buscou ele, e levou para a igreja de Antioquia. Se ele não teve espaço na igreja de Jerusalém, a igreja de Jerusalém não aceitou o seu testemunho, a igreja de Jerusalém temeu Paulo, e Paulo então se afastou, mas Deus levantou Barnabé. E Barnabé foi até Paulo, achou ele lá na Sicília e trouxe ele para a igreja de Antioquia. E ali ele se achou, ele se encontrou. Ali ele e Barnabé, eles foram separados como os missionários. E ali, junto com Barnabé, Paulo inicia a primeira da sua série de viagens missionárias. Se Paulo teve frustrações, se Paulo teve desilusões, Paulo não foi compreendido, ele não abandonou o Senhor. E a gente sabe, ele acaba escrevendo em versículos que estão em Gálatas, que o Senhor ministrou para ele nesse lugar. Esse lugar que ele se sentia como um deserto. O Senhor apareceu para ele, ensinou, ministrou, e ele se preparou. Mas chegou a hora de retornar ao ninho. Chegou a hora de voltar à comunhão com todos. Não é nós que escolhemos aquele que pode estar do nosso lado. É Deus que nos coloca. Nós não temos direito de escolher aqueles que podem ou não membrar, congregar conosco. A igreja é um hospital,
onde entram leprosos, cancerosos, feridos, machucados, pessoas sangrando, pessoas amputadas, pessoas com os mais diversos defeitos morais e espirituais, e estão ali para serem tratados, para serem amados, para serem aceitos, para serem ajudados, custodiados, suportados. A Bíblia diz que precisamos suportar uns aos outros. Suportar é segurar. O cara está caindo. É a gente segurar. Então, eu sempre tenho esse exemplo de Paulo, que por um pequeno momento ele se afastou da igreja de Jerusalém, mas ele foi buscado, pinçado. Paulo poderia dizer, não, mas eu estou muito bem assim aqui, estou vivendo o meu cristianismo, estou vivendo a minha fé, a igreja de Jerusalém não me aceitou, não fui bem recebido, vou viver aqui nessa minha bolha, na minha ilha espiritual. Mas não, o Espírito Santo convenceu no convite que Barnabé fez para ele e o levou para Antioquia. É verdade. Então, todas as desculpas, todas as racionalizações da pessoa desigrejada é compreensível, mas não é justificável. Nós não temos esse direito de escolher com quem congregar, de fazer uma seleção especial dos melhores para estar conosco. Quando nós encontrarmos um time dos melhores, o nosso ingresso com eles os torna pior, porque nós não somos perfeitos. Somos a igreja falhos, perfeita só no céu. A igreja perfeita a igreja no céu. É verdade. Aqui nós estamos nos aperfeiçoando, mas não chegaremos nunca. Buscamos a santificação, buscamos o aperfeiçoamento, mas sabemos que a maneira plena, completa, é apenas do arrebatamento, quando deixarmos a carne. Então, a igreja primitiva, ela se reunia, ela se unia de maneiras que muitas vezes era até perigosa. Pelo segundo e terceiro séculos, a igreja primitiva perseguida, porque a igreja, quando a fé é individual, quando tu é um cristão, agente secreto, que as pessoas não sabem onde te encontrar, é fácil de viver esse cristianismo na hora da crise, da perseguição. Mas quando tu te reúne num lugar que as pessoas sabem aonde te achar, é fácil te perseguir, te prender. A igreja do segundo e terceiro século, a igreja perseguida, ela tinha endereço. E por isso ela era arrastada para os tribunais, arrastada para a arena, para o circo romano, onde ela era servida como manjar, como carne para os leões, mas ela congregava. Nesse tempo, a igreja chegou também a se reunir em cemitérios abandonados. As galerias subterrâneas de Roma, o cemitério abandonado, que ficava no subsolo. A igreja, por muitas décadas, ela se reuniu em milhares de pessoas no subsolo. É verdade. A cidade de Roma vivia na superfície, alegre, festiva, correndo, e alguns metros abaixo estava nas galerias do cemitério antigo, subterrâneo, uma igreja que ali vivia. Milhares de pessoas. Aleluia. Congregando, ceando. Então, ainda com risco, aquele lugar era tão insalubre, com tantos bactérias, fungos, vírus que ali residiam, que as pessoas duravam pouco. Mas eles poderiam escolher viver em algum outro lugar, fugir para as montanhas, mas eles resolveram passar aquilo que restava de tempo de vida, como igreja, juntos, unidos, congregando. E ficaram os desenhos nas paredes que os irmãos
fizeram naquelas paredes, deixaram insígnias, deixaram mensagens escritas. E tudo ali, sem murmurar, sem se queixar, dando glória a Deus a tudo. Então, nós temos exemplos virtuosos de que o congregar é melhor. É isso. Glória a Deus. Quero deixar a saudação aos nossos irmãos internautas que estão conectados conosco nesta noite. Que Deus abençoe o irmão Edson Rosa, a irmã Josiane lá de Montenegro, que estão junto conosco. Que Deus abençoe grandemente, irmão Edson. Aí um abraço para você, um abraço para o irmão Júnior, irmã Luana, um abraço para o irmão Dudu, para o seu filho que está lá em Montenegro nos ouvindo nesse momento, o pessoal da nossa igreja que está ligado nesse momento aí na live. Que Deus abençoe grandemente vocês, não esquecendo que no dia 25, agora domingo, nós vamos estar junto com um grande evento lá na cidade de Taquari, e eu quero convidar você a estar presente junto aí de Montenegro, em nome de Jesus. Também a nossa irmã Paula Bastos, lá da cidade de Taquari. Que Deus abençoe, irmã Paula, um grande abraço em nome de Jesus. O irmão Marcos, a irmã Helena aqui da cidade do Imbé, amanhã vamos estar junto aqui em Tramandaí, glorificando a Deus em nome de Jesus Cristo, às 8 horas da noite. A irmã Sandra Orige pedindo aqui o endereço da igreja, a minha esposa já está entrando em contato com ela também aqui em Tramandaí. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo. Você, amigo internauta, compartilhe esta live, curta neste momento. Você que está nos grupos, passe para outros grupos, nos ajude a chegar mais longe, nos ajude a nos conectarmos com mais pessoas nessa noite. Certamente Deus vai usar você para que esta palavra venha abençoar outras vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique ligado conosco. Tem assunto muito importante para ser falado ainda sobre os desigrejados. E por quê? Qual a importância de nós estarmos congregando? Sabemos que há um grande desafio nesta igreja de hoje, nesta igreja de 2020, é um desafio tremendo. Há muitas coisas erradas, nós concordamos, mas estamos aqui direcionando a sua vida, debatendo o assunto com você, sem colocar nada debaixo do tapete, não, expondo a realidade, expondo a verdade, mas ao mesmo tempo trazendo uma meditação nesta noite da importância de nós continuarmos congregando. Evangelista Fabiano, há hoje um ponto muito sério sobre a igreja. Eu vivi já esse ponto lá no ano de 2004, 2005, que foi o movimento televisivo, onde as pessoas não iam na igreja para ficar assistindo pela internet os cultos. E muitas pessoas, a gente chegava e dizia, eu estou com uma dor na perna, então eu não vou na igreja mais, porque eu até a ceia eu participo pela televisão. E eram pessoas idosas, pessoas geralmente mais velhas. Mas nós vimos esse movimento migrar para a internet. E esta migração desse movimento pela internet, ele tem conquistado muitas vezes os jovens, mas principalmente alcançado o coração daqueles que já foram feridos, daqueles que já estão machucados na igreja. E são, como o pastor Pedro disse, líderes que já foram machucados, pessoas que já foram feridas e trazem esse veneno, não foram curadas desse problema e conseguem agregar pessoas que também sofrem o mesmo problema. Como que você vê, evangelista Fabiano, esse movimento da internet, esse congregar de internet, esses pastores de internet que hoje tem uma igreja praticamente, adeptos com eles, seguidores com eles, somente pelo Facebook, pelo YouTube, e que não hoje leva as pessoas a congregarem, se reunirem? Isso é um problema muito sério, isso é um perigo, né, pastor Diego? Porque desde que Jesus Cristo instituiu a sua noiva, a sua igreja, né, estabeleceu ela para que aqui na terra ficasse para cumprir a sua vontade, seus propósitos, o plano do Senhor não é que eles vivessem isoladamente, uma vida individual, né, uma vida fechada. Não. A vida da igreja é uma vida de congregar, de intimidade uns com os outros, de vínculo. Veja a ilustração que o texto bíblico usa. Um corpo. Um corpo. Qual é a intimidade do sangue com o rim? Plena, total. Qual é a intimidade do ombro com o braço? É perfeita. Deve ser perfeita. Qual é a intimidade das artérias com o coração e vai ligando os outros órgãos que vão recebendo oxigênio e vão recebendo sangue bombeado? É total, é plena. Da mesma forma,
a noiva de Cristo, os filhos de Deus, a plena vontade de Deus é que eles venham a viver em unidade, que eles venham a andar juntos, que eles venham a estar juntos. Por exemplo, a Bíblia nos ensina a fechar a porta do nosso quarto e a falar com Deus. E o nosso Pai vai escutar a nossa oração. Mas a mesma Bíblia nos ensina a orarmos juntos. Quando orardes, orareis assim. Orareis assim. Pai nosso que estás no céu. Nosso, coletivo. Então a Bíblia nos orienta uma realidade espiritual individual como pessoa e uma realidade espiritual coletiva como corpo de Cristo, ajuntamento dos filhos de Deus. Então, de forma alguma, algo que não é da vontade, que não está dentro dos planos de Deus, pode dar certo. De forma alguma vai agradar o Senhor. De forma alguma tu vai ter e vai viver a vida plena no Espírito, se tu viver de uma forma totalmente desalinhada à vontade que Deus instituiu para a sua igreja. Então, assim, tu viver uma vida em que tu te alimenta somente de internet, não creio nisso. Não tem como tu ficar vivo. Não tem como. Tu não vai viver espiritualmente, não. Uma coisa é tu usar esse meio de comunicação, que é muito bom, ao qual eu também uso para evangelizar e também escuto muitas coisas boas e recebo. Mas isso não é um meio pelo qual eu tenho um relacionamento de filho para com o meu Pai Celestial e de irmão para com os meus irmãos em Cristo. Esse não pode ser o único meio, ele pode ser um complemento, pode ser mais um meio, mas eu viver uma vida isolada e me alimentar somente de uma tela fria, em que se eu tocar, eu vou sentir uma tela fria, nada mais, isso não gera, isso não pressupõe a vida cristã que a Bíblia nos aponta. É interessante, pastor Diego, também, antes tu até falou, né, não existe a igreja perfeita, e é interessante, a Bíblia nos respalda esse ponto. Eu lembrei da parábola do joio e do trigo. O joio e o trigo, eles crescem juntos, e alguém disse, vamos tirá-lo. Não, não tire o joio. O joio tem que permanecer crescendo no campo junto com o trigo, porque se tu for arrancar o joio, e traduzindo aqui a parábola, e os escândalos vierem à tona, né, e as falhas dos seres humanos, vamos falar numa outra linguagem, vierem à tona, muito trigo vai desfalecer, vai murchar, a sua fé vai murchar, e não vai suportar e vai morrer. Deixa junto, por ocasião da ceifa, eu vou fazer separação. Então muitas pessoas se escandalizam, mas tem que saber que o joio está junto com o trigo no meio da igreja cristã. Se olharmos para a igreja de Corinto, leia primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, você vai ver os exageros, os erros, as falhas, os pecados imorais abomináveis, até de mencionar, que existiam dentro da igreja de Corinto. Eu estou falando da Bíblia Sagrada, mas é o texto bíblico que traz o assunto de forma clara, de forma desnudada, de forma transparente, mostrando que os seres humanos são falhos, contudo Deus é santo. A igreja visível é feita de seres humanos que falham, vão falhar contigo, assim como tu vai falhar com os outros. A igreja falha, e quando eu boto o pé dentro dela, já tem pecado, porque eu sou um homem pecador, porque eu sou falho. Começa por mim. Nós temos muita facilidade de ver as falhas e os erros e os pecados dos outros, mas muitas vezes temos dificuldade de enxergar os nossos erros. Então, precisamos estar observando a palavra de Deus e saber que junto no meio do trigo vai estar o joio, e é assim mesmo que funciona. Glória Precisamos, pastor Fabiano. Diego. Fala, pastor Pedro. Bom, no congregar, até mesmo aquele irmão em falha, faltoso, que está em pecado, ele tem uma chance maior de se recuperar. Como você falou, que a igreja de Coríntios tinham pessoas que causavam grandes escândalos e decepções, né? E o mais agravante deles é que Paulo teve que tomar atitude, era a respeito de um rapaz que estava em adultério com a madrasta. É uma coisa terrível, né? Um rapaz possuindo a mulher do seu pai.
E se ele vivesse num evangelho individual, ele não seria disciplinado. Mas como isso chegou pela coletividade, foi trazida a situação para Paulo, Paulo disciplinou, excluiu momentaneamente da comunhão. Então, Paulo tomou de maneira enérgica essa atitude, visando para que ele fosse sarado, recuperado e depois reintegrado. Ele escreve isso na primeira carta, e na segunda carta ele acaba dizendo que é para receber agora esse irmão de volta para que ele não se entristeça muito, né? Então, deu certo, ele se entristeceu com o pecado, se arrependeu, e Paulo disse, agora pode trazer ele de volta para a comunhão, né? Então, é assim. Igreja precisa de prédios, mas igreja não é prédio. A igreja se utiliza de prédios, de uma estrutura física, para que as pessoas não se molhem na chuva, para que as pessoas possam se abrigar juntamente para se defender das intempéries do tempo, da chuva, do frio, do calor. Mas prédio não é igreja. Igreja são pessoas. Quando dizemos congregar, não é ficar apenas debaixo de uma cobertura de telhado de igreja. É ter vínculos com os demais irmãos. É verdade. Eu quero comentar aqui... Pode falar, pastor Pedro. É ter esse vínculo, essa afinidade, né, de fé. A igreja, ela já perdeu muitas vezes prédios. A igreja, na história dela, ela se reuniu primeiramente em casas, onde faziam orações e a Santa Ceia. Depois começaram a alugar cenáculos, e a igreja pregava nas praças e nas ruas para visando buscar novos membros, mas ela se reunia de maneira fechada dentro de casas e cenáculos, que eram salões alugados para isso, onde ali ministrava a Santa Ceia e o ensino. Com o passar do tempo, a igreja foi adquirindo uma estrutura melhor com o crescimento da igreja. Paulo, quando ele inicia na sua viagem missionária e estabelece uma igreja em Atenas, na Grécia, ele aluga uma escola que tinha um grande anfiteatro que servia aonde os filósofos discursavam e davam aulas. Ele, no turno contrário, perto do meio-dia, que não tinha aula naquele endereço e aquela sala grande estava vazia, ele alugou por um espaço de 1 ano e meio. Ele foi o primeiro a alugar prédios para servir como um local de reunião da igreja. Mas o prédio não é a igreja. A igreja somos nós, os lavados, salvos, redimidos, perdoados por Jesus Cristo. E quando se inicia, depois a igreja foi se estabelecendo e conseguiu adquirir propriedades, prédios, salões. Mas quando houve as grandes perseguições, que houve 10 grandes perseguições do Império Romano contra a igreja, e isso tudo até o século IV, olha, 10 perseguições no espaço de menos de 400 anos. A igreja, ela perdia o prédio. Ela ficava sem nada. Aquela estrutura que eles tinham como costume, o endereço fixo, estava fechada, demolida, queimada. Mas eles continuavam se reunindo, eles deram um jeito. É verdade. Como disse antes, foram até para as catatumbas de Roma, foram para os subterrâneos, para os porões, mas se reuniam na coletividade. Glória a Deus. Na verdade, pastor PT, teve uma pessoa aqui que fez um comentário, eu vou ler aqui porque... nós vamos ler aqui, o Marcelo Santos perguntou sobre esse assunto, nem instituição são igreja, não sei o que, tá? Deixa eu ler aqui o texto direitinho que ele perguntou aqui, ele fez várias perguntas, eu não vou conseguir responder todas, mas ele botou aqui, se forem fechados os prédios, a igreja acabaria. Na verdade, o pastor Pedro respondeu, já foram fechados os prédios no passado e a igreja se reabriu de volta. A igreja nunca parou. Na verdade, um dos homens, ele
um dos fariseus, quando a igreja surgiu, ele disse assim, olha, se esse movimento que está aí for do homem, ele por si só vai acabar. Mas se esse movimento for de Deus, nenhum homem vai parar, ninguém vai acabar ele. Então, Marcelo, esse movimento faz 2000 anos que ele existe, por várias vezes tentaram acabar com ele. Desde reis tentaram acabar com ele, a mídia hoje tenta acabar, e várias tentativas houve para terminar e acabar com a igreja, mas a igreja não acaba. Quando fecha, ela volta a se abrir. Fechava, botava nos porões, e ainda hoje há lugares que a igreja é fechada. Nos países comunistas... Hoje, na China todo país está sendo comunista, fechada hoje. Sim, exatamente. E a igreja... pastor, posso falar alguma coisa que eu lembrei aqui? Lá no tempo da igreja primitiva, naqueles séculos de perseguição, do 2 ao 4º século, os irmãos criaram até senhas para que os cristãos conseguissem se identificar no meio da multidão com segurança e se dirigirem para o local de encontro onde eles fariam a ceia. Eles usavam o anagrama do peixe, o símbolo, um peixe. Então, desenhavam um peixinho. Tem igreja, pastor Pedro, que ainda hoje, eu vi um testemunho que na China eles botam folhas da Bíblia debaixo da língua. E quando eles se reúnem, porque não pode carregar a Bíblia, os países comunistas não podem pregar a palavra, porque os déspotas, como acontece na Coreia do Norte hoje, eles são os deuses deles. Eles proíbem qualquer atividade religiosa. Você não sabe, a Coreia do Sul é um dos maiores movimentos hoje do cristianismo. A Coreia do Sul hoje é um dos maiores movimentos do cristianismo. Oposto da Coreia do Norte, que lá não pode ser pregado o evangelho de nada. Há um muro que separa as duas Coreias. Uma totalmente próspera, uma totalmente livre, uma totalmente dependente e uma totalmente comunista, totalmente reprimida, aonde não há liberdade, aonde o seu líder só pensa em bomba nuclear. E lá nesses lugares, como a Coreia, como a China, como em outros lugares, eu vi um testemunho que um missionário colocava uma página da Bíblia debaixo da língua, porque eles não poderiam carregar a Bíblia como acontece na Rússia. E então eles chegavam naquele lugar para se reunir, tiravam da boca a palavra que eles iam ler no texto. Por quê? Porque a igreja não para. O comunismo não pode parar, a igreja nem vai parar. Freud disse que um dia a igreja se acabaria. Freud se acabou, terminou e a igreja só cresceu. Porque esse movimento quem faz não é o homem. Nietzsche disse que Deus já está morto. Exatamente. E isso não acaba porque Deus é o promotor, Deus é aquele que leva a igreja. E uma coisa importante, evangelista Fabiano e pastor Pedro, Jesus disse que haveria avarentos, que haveria homens que pregariam por dinheiro, que haveria homens que eram amantes de si mesmo. Tudo isso Paulo falou através do Espírito Santo. E ele disse mais, que deixe que pregue por avareza, que deixe que pregue por ser amante de si mesmo, que deixe que pregue por vaidade. O importante é que o evangelho está sendo pregado. Então, Cristo já nos advertiu que viriam os falsos profetas, que viriam homens que pregariam desta maneira, que haveria tudo isso, mas que mesmo assim o evangelho deveria continuar sendo pregado. É assim, pessoal? É assim. Então, esses homens gananciosos, eles acabam causando essas decepções. E algumas pessoas vão colecionando decepções e decepções, frustrações, e acabam saindo da coletividade da igreja. Deixam de congregar com a multidão para viver um cristianismo mais isolado. Mas é muito perigoso. É um erro muito grande. E eu já falei antes ali, o exemplo de Paulo, que se frustrou com os apóstolos de Jerusalém. Paulo, que foi um homem escolhido por Deus, mas não foi compreendido pelos líderes, por Pedro, Tiago e João. Não foram. E ele teve que se ausentar. É verdade. Ficou de 2 para 3 anos afastado, ninguém sabia de nada. Ele não estava congregando, não estava junto com os irmãos. Mas chegou a hora dele congregar. Aquele que é do rebanho tem a hora que tem que voltar para o redil, para o aprisco, para ficar junto do pastor, do sumo pastor. E Barnabé foi lá e o trouxe de volta.
E aí começou. Paulo trabalhou mais 30 anos, sendo o maior ministério frutífero que se tem em história. Pode falar, pastor. A Bíblia diz, pastor Pedro, que na igreja de Atos dos Apóstolos, que foi a primeira igreja instituída, na verdade eu quero explicar uma coisa que muitas pessoas confundem algo, e essa pergunta já veio muito para nós. Eles dizem assim que Cristo não fundou a igreja, e na verdade Cristo preparou a fundação da igreja. A igreja foi fundada em Atos dos Apóstolos, a igreja instituição, que aqui até o irmão perguntou sobre isso, a igreja foi institucionalizada em Atos dos Apóstolos, através da instituição. A igreja ali foi uma igreja que o pastor Pedro me corrige, que era conhecida como o Caminho. O Caminho, é o primeiro nome, a primeira denominação, a placa da igreja que eu disse era o Caminho. 3 vezes fala em Atos dos Apóstolos. Exatamente. Caminho. Esta era a primeira igreja. E isto podemos dizer que foi já a instituição da igreja. A igreja era conhecida como o Caminho. Mas Cristo preparou a igreja, porque ele disse para Pedro: Pedro, tu és pedra pequena, e sobre esta rocha, que sou eu, tu alicerçarás a minha igreja. Então, Pedro e Jesus estavam num diálogo onde Jesus apontou o futuro, dizendo: olha, tu és Pedro, que quer dizer pedra pequena, e eu sou uma rocha. E sobre mim tu vai alicerçar a minha igreja. E esta igreja foi alicerçada em Atos dos Apóstolos, e a Bíblia diz que eles viviam na doutrina dos apóstolos, que eles tinham obediência aos apóstolos, que eram seus líderes, e ela crescia em número, porque o Senhor acrescentava em número aqueles que iriam ser salvos. E aqueles que iriam ser salvos iam crescendo em número. E como ali o fariseu tinha dito, que se fosse algo humano, se terminaria por si só, mas que se fosse algo de Deus, não acabaria. Então nós temos provas vivas que a igreja que começa em Atos dos Apóstolos, ela é uma igreja instituída por Cristo. Se você ler a palavra de Deus, você vai ler os 4 evangelhos, aonde Cristo está formando os discípulos, ganhando pessoas. Mas a partir de Atos dos Apóstolos, nós começamos a ter ações e cartas direcionadas à igreja. Por exemplo, a carta aos Coríntios era a igreja que estava na cidade de Coríntios. A carta aos Efésios era para a igreja que estava em Efésios. A carta aos Colossenses era direcionada para a igreja que estava em Colossenses. E isso nós vimos em Apocalipse de volta, as 7 igrejas da Ásia Menor. São 7 igrejas, uma em cada cidade. Então Cristo, ele olha pela sua igreja, ele instituiu a sua igreja. Há várias simbologias na palavra de Deus, que é a igreja de Cristo. Na verdade, Deus sempre teve um prazer em congregar, porque o tabernáculo, onde Deus levantou com Moisés, ele era uma igreja. Só, porém, como eles não podiam ficar só na mesma cidade, ela era uma igreja que caminhava, era uma igreja que andava, mas era uma igreja onde ele instituiu, onde ele colocou rituais dentro daquela igreja. Depois, do tabernáculo veio o templo de Salomão, aonde foi erigido por Deus. Quem você pensa que erigiu o templo de Salomão? Foi Deus, foi o Espírito de Deus. Disse até como deveria ser os entalhes dentro do templo. Disse como é que o templo deveria ser organizado. E quem fez desde a instituição do tabernáculo, como a instituição do templo de Salomão, foi Deus. Ali já tinha uma instituição de igreja. Não a igreja apostólica, mas uma igreja que estava anunciando que Deus sempre teve o prazer de congregar o seu povo. Desde Atos dos Apóstolos até os primórdios passados, havia sinagogas aonde Cristo utilizou para pregar a palavra de Deus. Quando Jesus entra num lugar e ele vê aquele lugar vendendo pombas, vendendo rituais, e ali havia comércio, ele expulsou aqueles animais do templo, ele expulsou aqueles homens do templo, ele virou as mesas dos cambistas, e ele disse esta palavra para você que é contra a igreja, para você que demoniza a igreja, ele disse: esta casa vai ser chamada casa de oração. E se cumpriu a palavra do Salmo que dizia: o zelo da minha casa o consumirá. A única vez que Jesus ficou bravo, cirou, foi quando ele chegou dentro do templo e viu as coisas erradas. Mas preste atenção, o fato dele ter visto tudo isso errado não levou ele a demonizar o templo. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele fez a purificação naquele mesmo local e levou para ali o cego, o mudo, o surdo e os curou naquele mesmo local. Concordo com você em algo e quero fazer esta mudança.
Pastor Diego, a igreja é uma instituição divina, uma instituição, foi Jesus quem a instituiu. Deus tem hoje duas instituições na Terra, a igreja e a família. Quando dizemos instituição, é que é uma organização que as regras veio de cima. O bom funcionamento da família e o bom funcionamento da igreja são regras que vêm de cima. Quando se diz foi institucionalizado, foi dizer que ela tem toda uma gerência administrativa. A igreja, ela quando se reunia, por exemplo, usando ainda a carta de Coríntios, aquela grande multidão lá em Coríntios, e isso tem um texto que fala em 1 Coríntios 14, 26, Paulo chega a tecer um comentário nesse versículo, porque era muita gente da igreja, e muitas vezes assim, irmãos, o que nós vamos fazer? É tanta gente, uns, irmãos, queremos nessa noite mais hino, outros, queremos mais corinho, queremos profecia, queremos palavra, queremos ensino, outro grupo queria doutrina, e daí o Paulo diz, que fazei, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem ensino, outro tem palavra. Quando vos reunis, então, existia uma reunião, né? E instituição, ela, quando é de Deus, é boa. A família foi instituída por Deus, tem as regras para o bom e pleno funcionamento. A igreja é uma instituição de Deus, é o corpo de Cristo, sujeita a erros e falhas. O pastor Diego antes falou das 7 igrejas da Ásia, e todas elas tinham falhas, tinham defeitos. 6 foi só numeradas defeito, mas tinha uma ali que tinha bastante virtudes, a igreja de Filadélfia. Então, no meio dessas imperfeições, nós temos que conviver, amando um ao outro, suportando um ao outro, sabendo que, como fruto, uns amadurecem mais cedo, outro mais tarde. Então, não dá para nivelar uma pessoa que chega hoje, um neoconvertido na igreja, e obrigar que amanhã ele já dê frutos de comportamento como aquele que já está há 20 anos. É verdade. Evangelista Fabiano, você gostaria de falar? Fale aí, Fabiano, comente aí. Não, só para... Comentou ali, né, sobre o templo, Jesus. É importante lembrar que Jesus estava quase todo sábado no templo, né? Ele nunca deixou de ir ao templo. Lá tinha pessoas que o odiavam, perseguiam, o acusavam, eram pecadoras, lhe afrontavam, tinham falhas, armavam ciladas contra ele, e ele estava lá todo sábado. Interessante lembrar aqui, ó, João 18, 20, eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntaram, e nada disso em oculto. Ele estava sempre ensinando. Todos os dias Jesus estava no templo ensinando, conforme Lucas 19, 47, inclusive nos tempos de festa, João 7, 14, 28, Lucas 21, 37, também Jesus ensinava na sinagoga da cidade onde tinha morado, Mateus 13, 54, era o costume dele, Lucas 4, 16, de manhã cedo, Jesus Cristo já estava no templo, Lucas 21, 38, para Jesus, o templo era a casa do Pai, isto fica claro no texto, quando diz, passado 3 dias o acharam no templo, sentado no meio dos doutores. Por que me procuram? Não sabia que eu deveria estar na casa do meu pai? Lucas 2, 46 a 49. Tem João 2,16. Os discípulos e apóstolos costumavam estar no templo. Lucas 24, 53. Atos 2, 46. Muitas pessoas tentam destruir a imagem da igreja cristã. Nós sabemos que a sinagoga para o judeu, nós sabemos que ela é como se fosse hoje a igreja cristã, a reunião dos cristãos hoje, né? Então devemos estar apercebidos disso, né? Tem uma pergunta aqui, interessante, de um irmão aqui, né? Quem está fora das instituições está fora do corpo de Cristo, né? Eu tomo a liberdade aqui de dar a minha opinião sobre isso. Estar fora de uma instituição necessariamente não significa estar fora do corpo de Cristo, né? A igreja cristã, quando ela se ajunta,
né, ela começa a se organizar, porque ela vai precisar de alguém que pague a luz daquela casa, alguém que reúna as ofertas, alguém que traga a palavra, alguém que decida o horário. Ela vai começar a se organizar, ela começa independente do nível em que ela está, ela tem o mínimo de organização, e isso, conforme ela aumenta, há uma necessidade natural que nós temos, né, que o ser humano tem. Uma instituição é algo organizado, né? Uma instituição. É algo organizado. Então, eu creio... E organizado dentro da decência e ordem, né? Quando alguém critica a igreja como instituição, vê como se ela fosse uma instituição humana, mas ela não é uma instituição humana, é uma instituição divina, que tem regras que visam a decência e a ordem. Segue, Fabiano. Tu imagina uma reunião de pessoas sem regra alguma, não tem como dar certo. Quem está fora das instituições está fora do corpo de Cristo? Não necessariamente, porque nem toda instituição em si é corpo de Cristo de fato. Agora, veja bem, eu colocaria de uma outra forma. Eu acho que a pergunta está não tão bem adequada, colocada de forma adequada. Eu diria que quem não consegue estar em unidade com o corpo de Cristo, quem não consegue estar em unidade na adoração, no partir do pão, na ceia, na comunhão, no momento do batismo, no momento da adoração, da oração, do clamor, no momento que o corpo está adorando ao Senhor, eu tenho dificuldade de entender que essa pessoa, vivendo uma vida cristã totalmente isolada por desejo, por vontade própria, por auto-isolamento, eu tenho dificuldade de entender que ela faz parte do corpo de Cristo. Né? Não por estar fora de uma instituição, mas por não conseguir se adequar aos propósitos de Deus, que é que o seu povo viva em unidade, para receber os benefícios dos quais nós já conversamos, os dons, tudo, a palavra, uns precisam uns dos outros. O formato Existem exceções, né, em que a pessoa não consegue ter contato com outro grupo para se unir. Em lugares tão remotos, tão distantes. Nações árabes. Tem alguns lugares que, então, de maneira assim muito excepcional, algumas pessoas conseguem, né, ter a sua salvação garantida sem ter aquela comunhão, sem o congregar com os outros, porque não sabe nem aonde tem uma congregação. Por forças do controle contrárias, ele está passando por morando em algum lugar tão difícil, inóspito, que é impossível, né? Ou, como diz assim, o cara é cristão ou se converteu lá na cadeia e está em solitário até o fim da vida, numa prisão perpétua. Ele não vai ter como ter comunhão com ninguém mais, mas é uma coisa excepcional. Ele estará salvo, igual aquele ladrão da cruz, que ao lado de Jesus, perdeu a chance de ser salvo, e aquele que a tradição diz que é Dimas, o ladrão arrependido, ele entregou a sua vida para Jesus ali na cruz, e Jesus garantiu para ele a salvação, disse que eles iam estar juntos, né? Jesus disse para ele, então ele está salvo, mas ele não teve tempo para se batizar, e nem para tomar a ceia, mas foi uma coisa excepcional. Havendo condições, havendo tempo, devemos preferir estar com os irmãos, participar da história dos novos convertidos, assistir aqueles irmãos chegando a Cristo, descendo as águas, se entregando, participar da coletividade, ainda que vão pisar no teu pé, ainda que vão te ignorar, ainda que talvez você não venha ser tão querido, tão aplaudido, seja alguém que não vai ser tão notado, mas Jesus te nota. Isso que é importante, né? Com certeza. O aplauso não é para nós. Glória a Deus. O Fabiano falava ali antes sobre Cristo dentro da igreja, da instituição, da época, a sinagoga.
O próprio livro de Isaías 61, ele foi lá, pegou um pergaminho dentro da sinagoga e leu diante dos homens que estavam ali. Então, houve uma transição, é claro, de uma igreja que veio desde lá ao tabernáculo, depois passou para o templo de Salomão, depois veio com as sinagogas, os fariseus, e assim veio caminhando a igreja, e depois Cristo veio com uma fundação da igreja do caminho, que era a nova igreja, uma igreja qual era batizada com o Espírito Santo, uma igreja qual já pregava não mais só a lei, mas uma igreja que falava da lei apontando para a graça de Deus, apontando que o homem não conseguia cumprir a lei e também apontando que toda lei acaba em Cristo. Aí sim, houve um divisor de água, como é até hoje. As sinagogas judaicas continuam falando e continuam congregando pessoas e continuam falando que o Messias vai vir, continuam lendo as leis, mas quando a igreja do caminho começou a falar, ela vinha dando sinais com grande poder e autoridade, curando enfermos, expulsando demônios, batizando pessoas na água, trazendo uma revelação diferente das Escrituras, provando que Cristo era aquele que era o prometido, que havia de vir. Então começou, sim, uma igreja muito perseguida, uma igreja ao qual os seus membros eram mortos ao fio da espada, uma igreja ao qual os seus membros eram martirizados a pedrada, como aconteceu com o fato de Estevão, mas mesmo assim, esta igreja, ninguém conseguiu calar ela, ela se levantou e permanece firme até hoje. Nós podemos discutir, sim, claro que com certeza, que ela está longe, talvez, daquela igreja primitiva, nos sinais e tudo, com certeza concordamos com tudo isso é discutível, mas demonizar a igreja, dizendo que Cristo não fundou a igreja, que Cristo não tem nada a ver com a igreja, que Cristo demonizava a instituição com a igreja, está totalmente antibíblico, está totalmente errado. Para começar, que Cristo disse que a reunião da igreja, o reunir-se com os irmãos, isto é bom, é agradável, está escrito no Salmo 133, sobre a reunião da igreja. O próprio João, no Apocalipse, ele vê as igrejas e vê a reunião de igreja, algumas com erros e outras com acerto, mas mesmo assim a mensagem veio para o anjo da igreja, que não é um anjo celestial, mas o anjo da palavra grega vem do Malach, vem do mensageiro, vem do ângelo, quer dizer, aquele que traz uma mensagem. Então Deus, naquele momento, ele não falou com os membros da igreja, ele dirigiu a palavra ao responsável da igreja, ao líder da igreja, aquele que tinha isso na mão. E esses dias eu vi um movimento que é totalmente contra a igreja, e uma pessoa disse uma palavra que eu tive até que rir sozinho. Alguém perguntou assim, quem é o líder de vocês? Quem é o chefe? Ele disse, quem tem chefe é índio, porque nós não temos chefe. O movimento que não aceita liderança é um movimento chamado anarquia. E antes o pastor Pedro falava em ordem e decência. Não existe ordem e não existe decência sem obediência, submissão e autoridades constituída e instituída por Deus. E a igreja tem autoridades que foram instituídas por Deus, homens que estão ali a serviço do reino, o qual Deus ungiu para esta obra e para esta missão. Pastor Diego, me permite um comentário aqui? Claro. Uma dúvida aqui que um irmão colocou, né? Tenho certeza que é uma dúvida sincera. A Bíblia nos dá um apontamento, né? Não estou dizendo que isso é uma resposta objetiva, mas é um apontamento, né? Ele perguntou com quantas pessoas se formam a igreja. Em Mateus capítulo 18, versículo 5, diz assim, Jesus Cristo falando, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Somente uma pessoa, só tu falando com aquela pessoa. Versículo 16, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Não chamou de igreja, chamou de 2 ou 3 testemunhas. Antes ele sozinho não chamou de igreja, chamou de tu e ele só, somente uma pessoa. Agora no versículo 17, e se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera como um gentio publicano. Então, nós não temos a resposta, a Bíblia não diz, né, com quantas pessoas é considerada uma igreja, mas
A Bíblia não chama de igreja aqui nesse texto, a partir desse texto, uma pessoa, não chama de igreja a partir desse texto 2 ou 3 testemunhas, mas chama de igreja mais pessoas, né? Não é verdade. Então, assim, é uma sugestão de um princípio para a gente tentar entender mais ou menos, porque há Eu um acho, ponto... Fabiano, eu acho que a instituição da igreja, ela começa não pelo número de pessoas, mas pela hierarquia de pessoas. Eu acho que um missionário, que está lá na África do Sul, que é um pastor missionário, quando Só ele com a ganha esposa e um filho. Isso, só com a esposa e um filho, mas ele é um pastor, ele é instituído como pastor por Deus, ungido como pastor. O momento que ele faz um culto na casa dele, ele ali tem uma igreja. Diferente de 3 irmãos que não tem nada a ver com a instituição de pastoreio, não foram chamados para Deus para esta missão, como falaste bem antes ali, Fabiano, Deus botou presbíteros na igreja, Deus colocou evangelistas na igreja, Deus colocou pastores, a Bíblia diz que quem deu isso foi Deus, Deus deu uns apóstolos, pastores, mestres e evangelistas. Quem dá isto é Deus, não é eu que me intitulei pastor, foi Deus que me colocou desta maneira, nesse cargo. Então, no momento que um pastor começa a reunir ovelhas, não importa se é 1, 2 ou 3, ali começou uma igreja. Agora, no momento que 5, 6 ovelhas se reúnem sem um pastor, ali ainda não tem uma formação de igreja, tem uma formação de um grupo. Então, na minha visão, talvez seja diferente da de vocês, e nós respeitamos isso, mas eu entendo que lá na África do Sul hoje, quando um pastor instituído por uma igreja, um missionário, ele começa um culto, ainda que seja com a esposa, o filho e um vizinho, ali começou a igreja. Mas se alguém divide uma não igreja, é o número. não é o número, é a posição hierárquica e a autoridade constituída por Deus que revela aonde tem uma igreja. Sabe por que eu acho importante esse ponto, pastor Diego? O que me preocupa bastante é uma palavra que a gente escuta muito das pessoas que não congregam. Eles dizem assim, eu sou igreja. Você já deve ter escutado isso, nós escutamos muito. Eu sou igreja. Né? A pessoa diz, ela afirma categoricamente, eu sou igreja. E eu procurei na escritura, pastor Diego, aonde que afirma que eu só sou igreja. E eu não encontrei até hoje, eu não encontrei. Eu quero ser sincero, eu sou um ser humano falho, talvez eu não tenha visto, se você percebe, me ajuda a perceber, pode me botar o texto para mim, né? Humildemente vou alterar meu entendimento sobre isso, sem problema. Mas hoje, o que eu encontro na Escritura é em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 24, dizendo, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. O corpo não é um só membro. Então, eu não posso dizer que eu sou o corpo. Eu sou o membro. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 20. Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. Se eu digo que eu sou igreja, que eu sou corpo, o Diego diz que é corpo, o pastor Diego diz que é corpo, o pastor Pedro diz que é corpo, então nós estamos dizendo que Cristo tem 3 corpos. 3 corpos. Não. Cristo tem 3 membros aqui, mas corpo há um só. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27 diz, ora, vós, no plural, vós, sois corpo de Cristo, juntos somos corpo, e individualmente seus membros. Logo, individualmente, ninguém é igreja, ninguém é corpo, mas somos membros. Então, biblicamente, né, na leitura que eu faço da Escritura, alguém dizer, eu sou igreja, eu sozinho sou igreja, isso é totalmente antibíblico, isso é totalmente estranho à Escritura, não há base alguma. Não existe. Não existe. Isso Paulo, Paulo não, Pedro, na carta dele de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Pedro usa uma figura para explicar isso da igreja como uma estrutura física, como se fosse um prédio. E ele diz que nós, individualmente, somos uma pedra daquele grande edifício. Então, nós somos coparticipantes, eu unido a você, mais aquele outro que está nos escutando, mais outros, nós formamos um corpo. Individualmente, nós somos uma célula, uma parte de um membro. Nós estamos na igreja, né? Enxertados, inseridos, mas nós não somos uma igreja particular. Jesus não tem
milhões de igrejas particulares, ele tem uma só igreja, onde cada pessoa pertence a ela, pertence a uma igreja, né? Então, eu não posso me alvorar dizer que eu sozinho sou uma igreja. Não, eu pertenço a uma igreja. E isso não tem nada a ver com placa, com prédio, mas como um corpo espiritual de Cristo, né? Está bem exemplificado em 1 Coríntios, capítulo 12. Quando Jesus instituiu a igreja, mas ele não deixou um manual de regra, ele não deixou assim, manual de funcionamento da igreja. Ele não escreveu isso. Ele, no Evangelho de João, do capítulo 14, 15, 16 e 17, ele faz um grande discurso, como que despedida, preparando os apóstolos para a partida dele, e eles continuarem agora fazendo o papel de igreja. E ele pegou e disse, olha, eu vou ir, mas vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o Paracleto, ele vai ensinar vocês, ele vai convencer vocês. Então, a igreja, ela iniciou as atividades como uma instituição divina, sem saber muito o que fazer, mas sendo orientada aos poucos, indo se corrigindo por através do Espírito Santo. Verdade. Houve não pequenos debates, houve grandes debates na igreja primitiva, por questões de ordem que trouxeram dor de cabeça para muitos. Eu acho, pastor Atos, Pedro, capítulo 15... Eu acho que um dos grandes problemas que nós vimos na igreja ali, como ela era menina ainda, como eles não tinham experiência com tudo, foi na queda de Judas, eles lançaram sorte para escolher o substituto de Judas. Imagina hoje nós lançar sorte para consagrar um obreiro. E isso mostrava que isso aí que o senhor está falando agora, que o começo da igreja, eles estavam ainda um pouco sem norte, eles estavam ainda se preparando. Eles usaram um expediente que era, como se diz, aceito para a época, mas não mais para hoje, porque o Espírito Santo os foi instruindo. Então, a igreja ela foi sendo instruída, porque o papel do Espírito Santo ele é um pedagogo, é aquele que conduz essa criança, essa igreja, né? E ele foi sendo conduzido dentro da decência e da ordem. Quando se entra em decência e ordem, existe, né, a grande crítica do desigrejado é a placa denominacional e lideranças. E a aversão maior é contra a placa, o título de igreja, e contra a liderança. Mas a placa, o título e as lideranças são parte da decência e da ordem. Claro. Quando Paulo orientou Timóteo, ele disse, olha, tu vai agora de cidade em cidade onde nós temos igreja e separa ali presbíteros. Paulo mandou Timóteo separar presbíteros. Organização da igreja já. E em algum momento também, eu acho que o Timóteo andou meio que, como se diz, meio machucado, ferido, não tão bem aceito muitas vezes por alguns. Ele estava meio que querendo dizer assim, é meio espinhoso essa missão, usa outra, eu vou tirar uma folga. Paulo disse, olha, te lembra que tu foi imposto as mãos sobre ti. É verdade. Foi separado, tu é um líder, tu tem autoridade, vai fazer a obra. É verdade. Eu acho assim, pastor Pedro, evangelista Fabiano, que hoje há um aproveitamento, algumas pessoas se aproveitam do caos que é causado às vezes por uma má gestão, por uma má liderança, por tudo isso, dentro delas, guiado por ninguém. Então eu vejo muito nesse movimento que por trás de tudo isso aí há sempre
um tropeção e um problema humano. E eu quero falar para você algo muito importante. Jesus constituiu os seus primeiros membros da sua igreja, 12, que eram ali os que andavam com ele. Chegou na hora dele ir para a cruz, só tinha João junto com ele. Os outros 11 sumiram, na verdade, um até o entregou. E mesmo assim, Cristo não desistiu. Mesmo assim, ele não desistiu daqueles 12. Mesmo eles tendo negado. Pedro negou Jesus diante de uma vendedora de flores. Negou 3 vezes e o galo cantou. E depois dele ter negado Jesus, lá em Atos dos Apóstolos, ele deu um discurso, ganhou 3.000 almas para Jesus, batizando aquelas 3.000 pessoas. No primeiro discurso, ele não desistiu de Pedro porque Pedro errou. Ele não desistiu de Pedro, não desistiu de Mateus, não desistiu de Bartolomeu, não desistiu porque eles negaram e não estavam na cruz junto. Há uma grande diferença entre o erro de uma pessoa e nós desistirmos das pessoas, nós desacreditarmos de algo instituído que é algo humano que pode não dar certo. A arca era o lugar da salvação. Quem estava naquela arca estava salvo. Mas aquela arca tinha cheiro de animais, esterco de animal. Vocês acham que os animais defecavam aonde? Os animais sangue defecavam escorrido no chão. Exato, sangue escorrido no chão. Os animais que eram mortos para levar para alimentar aqueles outros animais. E ficar o tempo que eles ficaram dentro daquela arca tinha fedor, um terrível mau cheiro. A convivência deles, tudo ali dentro. Mas uma coisa eu digo para você, quando eles abriam a janelinha lá de cima da arca e olhavam, eles entendiam que estava ruim, mas ainda assim era melhor do que estar lá fora. Ainda assim era o lugar de salvação. Eu quero dizer para você que a igreja tem os seus erros, a igreja tem os seus defeitos, a igreja está sendo aperfeiçoada em Cristo, a igreja é a noiva do Cordeiro, a igreja é algo divino, mas ela tem seus defeitos, tem seus erros. E mesmo assim, assim como Jesus viu tudo isso em Pedro, viu tudo isso nos outros, mas mesmo assim mandou que eles se reunissem no mesmo lugar, porque o Espírito Santo desceria sobre eles, ele continua absolutamente tendo a mesma visão, porque ele não mudou. E digo para você, ainda que tenha todos esses problemas na igreja, ainda é um lugar de salvação, ainda é um lugar de comunhão, ainda é um lugar de reunião, ainda é um lugar aonde Deus se encontra com o seu povo. Eu quero falar para você, em nome de Jesus Cristo, não pare de congregar pelos erros das pessoas. Não pare de frequentar uma igreja pelo erro que está lá dentro. A Bíblia chama todos os grandes homens com suas vantagens e com os seus erros. E mesmo assim, Deus não demonizou eles, Deus não desistiu do seu projeto, apesar dos erros. Deus não desistiu do projeto com a igreja, apesar dos seus erros. Pastor Diego, diga. Posso aqui rapidamente que só trazer um ponto importante, né? Nós estamos falando sobre os aspectos institucionais de uma igreja que a igreja tem. A igreja tem esses aspectos porque, na verdade, a igreja cristã do primeiro século já tinha esses aspectos, são ordenanças bíblicas, são diretrizes, são normas que ajustam, estabelecem a vida cristã, a vida do andamento do povo de Deus para a manutenção diária das relações, do culto, de todas as coisas. Se nós olharmos a igreja do primeiro século, a igreja do Novo Testamento, a igreja ela se reunia ordenadamente para cultuar a Deus. Isso está em 1 Coríntios 14, 26, Tito 1, 5. Você pode verificar depois. Tem alguns pontos aqui que faz parte de um estudo que eu trago sobre isso. A igreja, ela tinha organização e critérios no auxílio dos necessitados. Verifique depois Atos 6, do 1 ao 6. A igreja, ela tinha orientação quanto à oração pelos enfermos. Leia depois Tiago 5,14. A igreja do primeiro século, ela elegia presbíteros, líderes nas diferentes localidades, como está em Filipenses 1:1, Tito 1:5. A igreja escolhia esses líderes e demandavam critérios muito bem traçados para esses tipos de líderes. Tito 1:5 e 9, versículos 5 ao 9.
Os presbíteros, a Bíblia diz também os presbíteros que governam bem sejam tidos por dignos de duplicada honra, especialmente que labutam na pregação do ensino, 1 Timóteo 5,17, e outras orientações em 1 Timóteo 3, do 1 ao 13. A igreja do primeiro século, ela se reunia em assembleia quando tinha uma demanda doutrinária. Isso está em Atos 15, do versículo 1 ao 20. Se necessário, essa igreja, ela emitiu uma circular oficial com a tomada de decisões importantes. Tu pode verificar isso em Atos, capítulo 15, versículo 22 ao 30. Jesus instituiu a ceia, foi instituído, foi organizado. Existiam normas para a participação da ceia do Senhor. Isso está em 1 Coríntios 11, 17 ao 34. Né? E é importante lembrar aqui, por último, que todos esses exemplos citados, eles foram poucos anos foram organizados, poucos anos depois do Pentecostes e séculos antes de Constantino e seu decreto. Porque muitas pessoas ficam dizendo que a organização da igreja veio por causa de Constantino. A partir de Constantino, ele institucionalizou. Mas quem fala isso não conhece a igreja do Novo Testamento. É verdade. A partir de Constantino, com o casamento da política com a igreja, nasce a Igreja Católica Apostólica Romana, essa apostasia. É verdade. Né? Mas a igreja primitiva é uma igreja instituída por Deus, é uma instituição divina. Muito bem organizada. Que veio de cima para baixo. Né? Uma instituição humana nasce no coração do homem, ela é terrena. É de baixo, horizontal, mas uma instituição divina é vertical, é de cima para baixo. A família e a igreja são duas instituições divinas, de cima para baixo. Antes estavam falando, o pastor Diego estava falando do Pedro, apóstolo, e eu me lembrei que Pedro, antes, porque ele negou Jesus 3 vezes, e depois que Jesus morreu, e ressuscitou, daqui a pouquinho ele foi para o barco de novo, foi pescar, não saiu para fazer o evangelismo que Jesus havia mandado, né? Mas daqui a pouco Jesus pegou e chamou ele, num particular. Estava ele e João. E Jesus chamou Pedro para um lado e disse, olhou para a cara de Pedro e disse, Pedro, tu me ama? E Pedro disse, tu sabe tudo, tu sabe que eu te amo. Aí Jesus olhou de novo e falou, tu me ama mesmo? Tu me ama, Pedro? E cada vez que Pedro dizia lá do fundo, assim, tendo que engolir, eu te amo, Jesus dizia, apacenta minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhinhas, meus cordeirinhos. Ele deu 3 tipos de rebanho. O adulto, o médio e aquele que é infantil ainda. Então, foi dado a Pedro, que era o líder, o chefe do colegiado, a posição de liderança. Então, ali nasce, Jesus institui na igreja uma liderança. É verdade. E se tu olhar, mas esse líder falho, Pedro foi falho. É verdade. Pedro foi, mas foi o líder. Ele foi melhorando, foi se aperfeiçoando com o passar do tempo. Como você disse aí, daqui a pouquinho, no dia do Pentecostes, ele ganha 4.000 pessoas numa tacada só. É verdade. É verdade. Eu quero pedir para você, amigo internauta, compartilhar nesse momento a live, porque mesmo que a gente termine, vamos estar terminando dentro de alguns minutos já a live pode chegar em outras pessoas, porque ela vai ficar armazenada na plataforma do Facebook, e ela ficando armazenada aí na plataforma do Facebook, você pode continuar compartilhando ela, você pode continuar marcando pessoas. Que Deus abençoe grandemente. Aí a Camila Matos Boeira, ela está marcando seus contatos ali. Que Deus te abençoe, Camila, em nome de Jesus Cristo. Faça como a Camila, marque os seus contatos, compartilhe a live. Que Deus abençoe grandemente aos nossos amigos compartilhadores, aos nossos amigos que curtem a live. Também nosso irmão Jorge Luiz da Silva, lá de Montenegro. Um grande abraço para você, irmão Jorge. Que Deus os abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos para o encerramento da live dessa noite. Antes, só queria deixar ainda uma... O Desigrejado, ele tem numa das suas críticas essa multidão de placas de denominações, de nomes de igreja,
e vê nisso algo negativo. Mas, infelizmente, por causa da decência e da ordem, nos é imposto, por lei, de registrar um trabalho, de registrar uma igreja. Hoje, a lei obriga, né? Ninguém está querendo abrir mais uma denominação, mais uma placa denominacional, mas se você for usada por Deus para iniciar um trabalho, você vai ter que escolher um nome, que não pode ser o nome que já existe, senão o CGC não, ou então você se une àquele CGC já existente. Você vai ter que ter autorização dos bombeiros, Olha, a legislação é rigorosa. Por causa da legislação, e nós somos, quando não confronta com a lei de Deus, nós somos obrigados e somos constrangidos pela Bíblia a obedecer à lei. Então, em obediência à lei é que se cria denominações, porque é uma imposição da lei. É um CGC, precisa ter um nome, nem que seja um nome fantasia. É verdade mesmo. Inclusive, pastor Pedro, é tão verdade que Jesus ele se ajustava perfeitamente às leis da época. Jesus pagava impostos, ele disse, vai lá, tira o peixe, o estáter que sair da boca, tu pega e paga o tributo. Jesus estava em conformidade legal com a vida civil da sua época. Então, assim ele nos deu exemplo para que as igrejas estejam em conformidade legal com as regras e leis atuais. Amém. Vocês estão me vendo aí, pastor Diego? Tá. Quer que dê um probleminha, eu não sei como é que, se eu estou, mas vocês estão me vendo e ouvindo, tá bom? Nós estamos lhe escutando, mas a sua imagem está trancada. Tá como se fosse uma foto aí. Mas nós vamos estar encerrando nesse momento. A bateria que está encerrando aqui. Tá, eu vou encerrar agora aqui também. Então, nossa live de hoje, quero convidar vocês, na próxima terça-feira, às 9 horas da noite, nós estaremos juntos novamente com esta live. Hoje nós atrasamos, mas semana que vem eu creio que vai dar tudo certo e não haverá atraso. O atraso nosso foi por problemas técnicos, mas nós estamos nos ajustando. E nós temos uma novidade, queremos que semana que vem nós vamos estar transmitindo já pelo YouTube também, e uma plataforma um pouco modificada dessa que está aqui agora, onde nós vamos estar caminhando novamente para um começo, mas um bom começo, um começo de nós irmos mais longe. Então, estejam conosco na próxima terça-feira, às 9 horas da noite, com um novo tema. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Vou estar passando a palavra aos meus amigos que vão estar encerrando nessa noite. Quero agradecer aos amigos compartilhadores, aos amigos que curtiram, a todos os meus colegas pastores e amigos que estiveram conosco nesta noite. Que Deus vos abençoe grandemente em nome de Jesus. Pastor Pedro saiu da live agora nesse momento, o celular acabou a bateria, nós vamos estar encerrando por ele aí também já, evangelista Fabiano. Amém. Eu quero deixar um abraço aqui para algumas pessoas que deixaram um comentário ali, né, conhecidas minhas, a minha prima Cindy, né, aqui dos Estados Unidos, a tia Sandra Urige, lá de Tramandaí, o meu sogro Alberto, a minha sogra Suzana. Um beijão para vocês, Deus abençoe, Deus te guarde, obrigado por você ficar conosco. Receba essa palavra em amor, com carinho, com muito respeito, né? O que nós queremos, nosso propósito não é atacar, não é afrontar ninguém, não, mas fazer um alerta com muito amor, abrir os seus olhos para o que a Escritura nos ensina, qual é o verdadeiro plano, a verdadeira vontade de Deus para os seus filhos, andarem em unidade, fortalecidos em amor, juntos, não sós. Deus te abençoe e te dê uma semana cheia da paz de Cristo Jesus. Obrigado, pastor Diego. Obrigado, pastor Pedro. Glória a Deus. Assim, desta maneira, nós encerramos mais uma transmissão da Live dos Amigos. Esperamos você na próxima terça-feira. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.